ouvir a palavra do Senhor, o nosso amigo pastor Osés Lemos. Amém? Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória. Podem sentar. A leitura foi feita, vamos considerar a palavra do Senhor que já foi lida nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero, antes de tudo, glorificar a Deus e exaltar o nome dele pela sua bondade e misericórdia que nos fez chegar aqui nesta noite. Glória a Deus. A ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E eu louvo ainda mais ao Senhor nesta noite, porque me permitiu, irmãos, chegar aqui uma vez que aos meus olhos não seria tão fácil. Eu estava um pouco distante daqui e corri bastante para poder chegar. Eu pisei um pouco. Eu vim acima de 140 no mínimo para poder chegar aqui nesta noite. Eu estava distante, eu estava longe. E meus irmãos, devido aos meus muitos compromissos, muitas vezes eu não tenho como atender os convites da nossa denominação, da nossa convenção, quando temos em todo o estado quase 1000 igrejas e temos aí muitas congregações e pastores, amigos que nos convidam e nem sempre a gente pode estar presente. Como domingo, segunda e terça foi festa de 85 anos da nossa igreja ali em Itaquitinga, e eu falei até para o pastor que chegaria ali, não consegui chegar. Então, estou dizendo isso para os irmãos entenderem as correrias, que são muitas, mas eu louvo a Deus por estar aqui hoje, para parabenizar o nosso pastor e amigo, pastor Josivaldo. Então, é uma alegria muito grande para mim estar aqui e lhe dar os parabéns e louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, porque o Senhor produziu bons frutos, né? Aqui está o seu filho, pastor Samuel, amigo que Deus tem nos dado, a irmã Camila Samela. Esse nome é um pouco difícil de falar, né? Mas um dia a gente chega lá. E os outros filhos, né? Samuel e Saína. Muito bem. Deus abençoe esta família abençoada, que nós temos alegria de conhecê-los e tê-los como amigo. E agora, meus irmãos, conhecendo a cada um de vocês aqui, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém, Jesus. Eu tenho duas notícias, pastor, talvez não muito agradáveis, mas vocês vão me compreender. A primeira é que eu não vou sacrificar os irmãos, porque quem chegou atrasado fui eu. Então eu não vou pregar, mas eu chegarei aqui outro dia para pregar em nome de Jesus. Amém? Então eu trago uma saudação bíblica e deixo a pregação para um outro momento. Amém? E a outra notícia, que também não é muito agradável, é que por conta da correria não deu tempo a gente trazer uma lembrancinha. Mas aí a gente vai ver, vai vir outra vez e traz a lembrança. Tá certo? Ou manda, né? Não vai ser tão difícil isto acontecer ou resolver essa situação. Mas como eu falei, eu estava muito distante daqui, depois de Caruaru, alguns quilômetros para lá de Caruaru, né? E saímos de lá de 6 da noite, ainda de um local que não era área urbana, área rural, e a gente teve que sair de lá às 6 da noite, ainda para passar em casa e vir para aqui. Então, os irmãos imaginam como foi a correria e estar aqui nesta noite. Então, isso significa que
Há no meu coração também uma gratidão a Deus pela vida do pastor, pelo aniversário dele nesta noite, e a gente fez esse esforço de chegar aqui. Mas então eu vou deixar aqui uma breve saudação da palavra de Deus, e permitindo Deus, voltaremos aqui outro dia, e assim cumpriremos a missão que não será cumprida hoje, que é a missão de trazer uma mensagem da parte de Deus. Mas trarei uma saudação. Meus irmãos, em Isaías, abra sua Bíblia e veremos aqui uma palavra de Deus para todos nós aqui, neste breve momento de saudação, para não sacrificar os irmãos pelo tempo que já estão aqui, e eu que sou atrasado, devo ter esta consciência. Isaías capítulo 40, estaremos lendo aqui, meus irmãos, alguns versículos. O primeiro deles, o versículo de número 11, falando a respeito do nosso Deus. O versículo 11 diz assim: eis que, ou melhor, o versículo 11: como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Versículo de número 27 por diante agora. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Nós iremos um pouco mais adiante na leitura, até o último versículo deste capítulo, mas eu quero aqui ler novamente esses dois versículos, e depois concluiremos a partir do versículo 28. Então preste bem atenção, versículo de número 11: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Escute agora novamente o versículo 27. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Muito bem. Agora, a partir do versículo 28 até o 31, diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se há esquadrinhação de seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia. Meus amados irmãos, nós vemos aqui no versículo 11 o Deus que cuida, o Deus que vela pelo seu povo, o Deus que está atento noite e dia, o Deus que não deixa perecer aqueles que são seus. Uma coisa importante observada aqui no versículo de número 11 é que Deus ele não faz acepção, é que Deus ele não faz acepção ou separação. Não, ele é o mesmo para com todos. O versículo 11 diz que ele apacenta o seu rebanho, ao mesmo tempo ele coloca em seus braços aqueles que são os cordeirinhos. Então não importa se é uma ovelha já de um tamanho maior, ou se é uma ovelhinha ainda sendo cordeirinho, ele ainda assim coloca nos seus braços e leva ao seu regaço, até mesmo as que ainda amamentam.
meu Deus é o seu Deus, e não obstante sermos muitos, Ele é um só e suficiente para cuidar de todos nós. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o tempo, não importa as condições climáticas do tempo, as circunstâncias, por mais adversa que seja, e não importa as nossas condições físicas e nem mesmo as nossas condições financeiras. Ele olha para cada um de nós da mesma forma, do mesmo jeito e com o mesmo amor e carinho. Ele está a guiar, Ele está a cuidar, Ele está a dar o sustento necessário para que em todo o tempo todos sejam por Ele visto, alcançado, contemplado e também guiado pela sua mão maravilhosa. Glória a Deus. Podemos dizer que quem tem este Deus tem garantia total, tem a certeza da vitória, não padece, até chora, mas não vai morrer no pranto, até vai sofrer em alguns momentos, mas não vai perecer em meio ao sofrimento. Diante disso, meus irmãos, nós temos ainda mais a personificação deste pastor nos dias atuais. Podemos até dizer a personificação, por quê? Porque quando nós somos chamados, vocacionados, eleitos por Deus para ser o que Deus quer que a gente seja, o que sejamos, então a gente passa a ser alguém de tão grande valor que quem vê a nós vê o Senhor. Na realidade, o compromisso que Deus tem com aquele que serve a Ele é tão grande que Ele pode até dizer deste alguém, como disse de Abraão, é meu amigo. Ele pode até dizer deste alguém, como disse de Davi, é um homem, mas é segundo o meu coração, não é um homem qualquer. Então a gente vê que há uma personificação no sentido de dizer de que Deus habita, de que Deus está presente, de que Deus reina. Pode até parecer, irmão, absurdo, mas não é para aqueles que conhecem a palavra de Deus, pois o próprio Deus diz de mim e diz de você, e muito mais daqueles que são chamados, eleitos, escolhidos por Ele. Ele diz: o meu Espírito habita em vós. Vós sois templo e morada do Espírito Santo. Então é Deus reinando, é Deus habitando, é Deus vivendo, é Deus estando conosco de uma maneira muito séria, sabe, irmão? Porque o homem muitas vezes não consegue levar Deus tão a sério, mas Deus nos leva muito a sério. Ele conhece a nossa estrutura, Salmo de número 103, versículo 14. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Isso é levar a sério, né? Isso é levar a sério. Uma vez Jó estava querendo conhecer muito sobre Deus, ou melhor, achando que conhecia muito sobre Deus, até que Deus lhe chama a responsabilidade para mostrar quem Ele é, quem Deus é. E Deus, quando chama Jó a responsabilidade, Jó estava pensando muito alto, Jó estava indo muito além daquilo que convém, e nós precisamos ter cuidado com isso. Você pode ter 50 anos de crente, 100 anos de crente, você pode ser zelador ou pode ser pastor, você pode ser congregado ou você pode ser um missionário, não importa. A partir do momento que você se chega diante de Deus, a Bíblia diz que nós devemos saber primeiramente que Ele existe e que Ele é quem dá galardão àqueles que o buscam. Então não haverá uma inversão de valores, porque Deus continua sendo Deus, enquanto nós continuamos sendo o que somos. E o que nós somos? Servo, apenas servo e nada mais. Aí Deus leva isso muito a sério, e eu vou dizer por quê. Porque Jó chega achando que sabe muita coisa e querendo pontuar muitas coisas. Aí Deus fala com Jó e diz assim para Jó: onde tu estavas
quando eu pus os fundamentos da terra. Onde tu estava, Jó? Aí Jó para, escuta e fica ainda querendo entender, mas acaba por perceber que não há condição de saber além do que convém. E uma coisa importante, irmão, Deus, Ele só se deixa conhecer naquilo que Ele quer. O homem pode até estudar muito na teologia, mas ele nunca vai conhecer Deus na sua totalidade. Pelo contrário, somente aquilo que Deus deixasse revelar. Moisés queria muito conhecer a Deus, saber quem era Deus, ou se aproximar de Deus e ver Deus. Deus disse não, mas depois Deus disse: eu vou deixar você conhecer um pouquinho de mim. Você vai ficar na fenda de uma rocha, eu vou passar e você vai me ver pelas costas. É só um pouquinho. E aí isso ainda é bondade, misericórdia da parte de Deus. Glória a Deus. Pelo contrário, Moisés não teria visto Deus da forma como viu. Mas foi só aquele pouquinho, recheado de misericórdia, porque ele mesmo diz, está escrito, que ver a Deus morre. Agora, ele tem prazer de falar. Ele é aquele que fala com o homem permanece vivo. O homem não vai morrer em ouvir a sua voz, porque ele se compraz em falar conosco, e quando ele fala, ele se revela e mostra para nós, primeiramente, quem ele é, e depois quem nós somos. Glória a Deus. É só uma saudação, irmãos. Eu estou me empolgando, mas eu já vou parar. Então veja, meus irmãos, aí Jó estava ali achando que sabia muito. Aí Deus fala com ele, dizendo: aonde tu estavas quando eu colocava os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntamente me louvavam? E eu imagino Jó dizendo: eu nem sabia que estrela louva, que estrela canta, eu nem sabia que a terra tem fundamento. Aonde tu estavas, Jó, quando eu coloquei porta e ferrolho no mar? Imagino Jó dizer: eu não sabia que o mar tem porta, que o mar tem ferrolho. E o Senhor disse: eu ainda digo a ele, ao mar, daí e não mais adiante. E ele para, e ele cessa com a sua força, com a sua glória, porque a glória maior não é a glória que está no mar, não é a glória que está na natureza, não é a glória que está no céu, não. Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Então o céu pode ser glorioso, mas maior do que a glória do céu é a glória daquele que fez o céu. Para concluir, nós podemos chegar a uma conclusão: que Deus, ele não é apenas glorioso, não, ele é a própria glória. Chegamos à conclusão de que Deus, ele não é somente poderoso, ele é o Todo-Poderoso. Chegamos à conclusão de que Deus não é eterno, não, ele é o Pai da eternidade, ele é quem gera a eternidade. Então chegamos à conclusão daquilo que a Bíblia diz, que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos, e isso ele faz pelo seu poder, que opera, sabe em quem? Em nós. Nós somos tão pequenos, tão fracos, tão frágil, tão falho, mas ele olha para nós com um olhar de misericórdia e diz: eu vou fazer morada na sua vida, e o meu poder vai operar em sua vida, para o bem seu e para o bem de outros. Mas, meus irmãos, deixa eu concluir. Aí chega um momento que Jó diz assim: eu não vou falar mais. Eu agora me convenço de que não devo dizer mais nenhuma palavra, Senhor, diante de ti, porque agora eu estou conhecendo quem eu sou. Diante da tua palavra, da tua revelação neste momento sobre mim, eu agora passo a saber quem eu sou. E conhecendo-me agora, e conhecendo também a ti,
Eu percebo que não devo abrir a minha boca para dizer mais nada. Então eu irei colocar a minha mão na boca e não irei dizer mais palavra alguma. Uma vez falei. Aliás, ele diz 2 vezes, mas não prosseguirei. Aí o Senhor disse: agora quem quer sou eu. Glória a Deus. Você não quer mais falar, mas agora eu quero que você fale. Aí Deus aparece no meio de um redemoinho, chega diante de Jó e diz assim: olha, Jó, eu vou falar contigo neste momento. Agora eu quero que tu cinjas o teu lombo como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Aí Deus começa a fazer novas perguntas, cada uma mais complexa do que a outra. E Jó agora fica no estreito. No estreito. Até conhecer, até saber o suficiente para dizer, no último capítulo 42, o versículo 5, dizer para o Senhor: Senhor, agora eu tenho uma confissão muito grande para te falar. Eu preciso te confessar que durante toda a minha vida, durante toda a minha trajetória, ainda que eu fui fiel, ainda que eu fui íntegro, ainda que eu fui temente, ainda que eu me desviei do mal, mas até agora eu só te conhecia de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos conseguem te enxergar, porque agora eu sei que tu és além daquilo que eu possa imaginar. Este Deus grande, soberano, tremendo, poderoso, majestoso, grandioso, a Bíblia diz que ele mede os céus a palmo. A palmo. As águas do oceano é como uma simples gota na concha de sua mão. Aí ele diz assim para nós: o Senhor Jeová, versículo 10 do capítulo 40 diz isso: eis que o Senhor Jeová virá como forte e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Aí no versículo 11 diz: como pastor apacentará o seu rebanho. Que coisa boa, irmão, é ser apacentado por Deus. Porque você está sendo apacentado aqui pelo pastor Josivaldo. Daqui a pouco você vai para casa, ele vai para a casa dele, você vai para a sua casa. Em uma necessidade você pode até contar com ele, aí você liga de repente não na área, ou alguma coisa acontece, aí você fica naquela situação difícil. Mas esse pastor aqui, que é o pastor do pastor Josivaldo, que é o meu pastor, que é o nosso pastor, para ele não há obstáculo, para ele não há limite, para ele não há dificuldade, inclusive para ele não há dia ou noite, para ele não há dificuldade nenhuma. Ele apacentará o seu rebanho, ele cuidará de você em todos os momentos da sua vida, em todos os lugares, nos momentos mais difíceis. E eu me lembro que uma vez, pastor, olha, imagina, né? Eu disse que ia trazer uma saudação. Se eu fosse pregar, né, irmão? Graças a Deus que é só uma saudação. Aí eu me lembro que isso faz muitos anos. Eu vou colocar aí, no mínimo, 25 anos. É mais. Estou colocando por mínimo, 25 anos. Aí era uma vigília à noite, e tem gente que quer saber muito, mas não sabe. Existe o sábio e existe o sabido, né, irmão? O sábio é aquele que buscou a sabedoria de Deus para saber aquilo que Deus permite ele saber. E o sabido é aquele que pensa que sabe, mas não sabe nada. Aí uma vez, numa vigília, Deus usou uma irmã. O dia já estava amanhecendo, já estava claro o dia,
já passava das 4 horas, a vigília parece que ia terminar de 5 horas, mas então, umas 4 horas, 4 e meia, o dia já estava claro. E Deus usou essa irmã para uma outra irmã e disse assim: minha serva, eu, o Senhor, nesta noite, falo contigo. E falou de forma maravilhosa. Só que aquela pessoa que recebeu a mensagem, não somente a pessoa que recebeu a mensagem, como outros espectadores que ali estavam, murmuradores, começou a murmurar. Foi Deus não foi Deus. Não foi Deus que falou de forma nenhuma, porque Deus não se confunde. E não pode ter sido Deus, por quê? Porque disse nesta noite, e não era dia. Já estava claro. E aquela irmã ficou num sofrimento terrível, numa aflição, numa angústia terrível, chorando, amargurada, porque ela dizia, ela me procurou na época e disse para mim, ela disse: olha, eu sei quem eu sou e o temor que eu tenho de Deus, e nunca eu vou abrir a minha boca para profetizar se Deus não mandar. Mas agora eu estou muito angustiada, porque há aí murmuração de várias pessoas, porque Deus me usou dizendo nesta noite, e de fato já era dia, o dia já tinha clareado, amanhecido, e ela muito angustiada, chorando enquanto conversava comigo, e eu no meu coração dizendo assim: Senhor, eu preciso de uma resposta, de uma palavra da tua parte para a tua serva, porque eu não tenho. Se o Senhor não me der, eu não tenho. Eu no meu coração mando uma palavra, Senhor. Aí o Senhor disse assim para mim: abre a Bíblia no Salmo 139 e fale para ela. Aí eu abri a Bíblia no Salmo de número 139. E quando eu abri a Bíblia no Salmo de número 139, aí está falando da majestade grandiosa deste Deus, que é onipresente, que é onipotente, que é onisciente. E a Bíblia diz aqui no versículo 6: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso alcançar. Só que tem gente que acha que alcança, né? Tem gente que acha que pega o céu com a mão. Tem gente até que acha que já está dentro do céu, que as nuvens estão abaixo dos seus pés, né, irmão? Já tem gente aí se achando semideus, ou melhor, Jesus Júnior, né? Jesus Júnior, Jesus pequenininho, né? Mas aí, meus irmãos, não existe esta possibilidade alguma do homem se igualar a Deus. Portanto, tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás, e fizer no céu a minha cama, esse que ali estás também. Mas vamos adiante. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. De certo, sem dúvida, que as trevas irão me encobrir, então a noite será luz à volta de ti. Versículo número 12, foi o que Deus mandou dizer para a irmã: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas como a luz, porque as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aí eu disse: vamos agora para Gênesis. Quando Deus fez o dia, ele chamou de luz. Quando Deus fez a noite, chamou de treva. Então a treva e a luz para ele é a mesma coisa, a noite e o dia para ele é a mesma coisa. Deus é Senhor do dia, Deus é o Senhor da noite. Na hora que ele quiser chamar dia de noite, ele pode chamar, porque foi ele que criou. No dia que ele quiser chamar noite de dia, ele chama, porque ele é o Senhor do dia e é Senhor da noite. Então, cada um no seu lugar. Deus é Deus. Deus é maravilhoso. Terminando agora. Agora mesmo a gente vai terminar. Deus é grande. Aí o versículo 28 diz assim: não sabes, aí vem as qualificações de Deus. Em parte, não é toda, não é total. Não sabes
Se você não sabe, procure saber. Porque Deus está disposto a te fazer saber aquilo que Ele quer. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei, ou como diz em outra palavra, e revelar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não. Deus quer que você saiba o suficiente. E aqui está escrito: não sabes, não ouvistes, que é o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e não há quem possa esquadrinhar o seu entendimento. Veja o que é que ele faz: dá força ao. E depois ele faz o quê? É o único que multiplica do nada. Para a gente multiplicar 1 vezes 1. Nada vezes nada, nada. Mas para Deus, nada vezes nada é alguma coisa. Porque Ele faz aquele que não tem nenhum vigor. Ele faz forte. Ele dá força àquele que não tem nenhum vigor. De maneira que os mais robustos, os mais saudáveis, né? De maneira que o jovem se cansa, se fatiga, né? Até cai. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como água. Corre e não se cansa, caminha e não se fatiga, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sei que essa palavra é verdadeira, pois te espera. A vida é feita, não vos conformeis com essa era, pois espera, em Deus espera. Aleluia! Amém, povo de Deus. É que nosso Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Oséias Lemos, lá da cidade de Pombos, juntamente com a sua família, que nos dera a honra de estar conosco nesta noite. Povo de Deus, eu vou apenas fazer minhas considerações finais, mas um louvor que foi louvado aqui, que mexeu muito comigo, porque esse louvor tem uma história na minha vida que só Deus sabe. Foi o louvor que o nosso cantor Diniz louvou. Esse louvor tem uma história. A mente veio para 2018, um fato que ocorreu, e naquela ocasião eu entrei no aniversário da comissão. Naquela época tudo estava uma maravilha, mas o meu coração não estava. E naquela hora, não sei como foi que o pastor Samuel Félix, juntamente com o irmão Jonathan, que hoje está em São Paulo, evangelista Jonathan, tiveram forças de louvar esse hino naquele dia. Coisas que ficam registradas na nossa mente, né? Mas esse louvor, toda vez que eu louvo, é muito forte. Mas eu agradeço a Deus a todos, agradeço ao Senhor por alcançar essa idade de 55 anos, porque até que eu achava que eu não chegaria a 50, devido a alguns fatos que ocorreram no passado. Mas se hoje eu estou aqui, eu sou um milagre de Deus. Amém? Alguns amigos meus mandaram mensagem: pastor, não vou poder ir, não vai dar para eu ir. Algumas famílias minhas, eu entendi o lado deles, né? Deus sabe de todas as coisas. Se viesse tudo também, não ia dar, né? Então Deus sabe, né? Mas eu queria que viesse até aqui à frente a minha esposa Eliane Félix, né? Pode subir. Tenha cuidado aí, né? Que eu só tenho você.
Obviamente que sim, né? A gente tem que ter cuidado, né? A gente somos casados, eu já estou perdendo a conta, porque 35 anos vai fazer o pastor Samuel, e Samuel não é o primeiro filho. O primeiro filho é a minha menina que Jesus guardou. Então a gente tem um tempo de convivência. Eu estou colocando uns 37 anos de convivência. Não foi fácil o que a gente já passou, mas a gente estamos indo até quando Jesus assim permitir, né? Estou com ela há muitos anos. Realmente tenho muitas falhas, tenho meus defeitos. Todo casal briga, todo casal tem os seus problemas, mas separação é um problema maior. Então, só vou me separar dela no dia em que Jesus chamar, ou eu ou ela. Eu fico até pensando quem vai primeiro, não? Ela tem problema de coração, eu também tenho. Ela tem problema de pressão alta, eu também tenho. Quando ela adoece das cadeiras, né? Eu também fico. Que negócio estranho é esse? Que hora que ela diz, estou com a perna inchada, eu olho para mim, também estou. Aí às vezes eu fico pensando, meu Deus, esse negócio está estranho. Viu? Está estranho. Viu? Eu sei de que uma coisa, eu não posso. Eu estou me lembrando do negócio, Fernando. Né, Jair? Viu? Olha, tem hora que eu fico pensando assim, meu Deus do céu, como é que vai ser, né? Mas eu quero que Deus dê muitos anos de vida a ela, né? Não tem problema não, se eu tiver um dia de partir desse mundo para outro, eu posso até não deixar riqueza, mas também deixar dívida não deixo, né? Fique bem claro. Olha até essa aqui. É porque muita gente, escuta só, pessoal, deixa lá, no cantinho dela, amém? Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. O que nós, pais, nós temos 3 coisas que a gente pode deixar para os filhos, que não é casa, não é carro, não é nada. Pastor Oséias, 3 coisas que o Senhor pode deixar. Essas 3 coisas em uma palavra: exemplo, exemplo e exemplo. 3 coisas. Não é obrigado o pai ter leitura, mas olhe para o seu pai e seja feito seu pai. Ah, pastor, eu sou um cidadão de bem, sou. Não tenho pai, não. Não tenho pai. Saudade e tudo demais. Ele é analfabeto. Foi analfabeto. Minha mãe, lavadeira de roupa. Não tem essa mordomia de tanquezinho de lavar roupa e agora tem aquele tanque de lavar roupa e enxuga, não. Minha mãe era lavando roupa com sabão bruto. Ali, ó, passando ferro de carvão. Eu não sei nem se essa geração de hoje conhece o que é ferro de carvão. Ferro pesado. Eu tinha um compromisso. Minha mãe ia, eu só ia mais eu. Vamos ali na casa de Toinho. Sim, quando eu chegava lá, era uma trouxa de roupa desse tamanho, que eu tinha que trazer e levar. E o pior que as trouxas, para ir ainda era bom. Eu não sei como era que minha mãe fazia, parecia um cuscuz. Tudo arrumadinho, costurava, ajeitava. Ficava aquele presentinho bem bonitinho para levar. Mas para trazer, é aquela trouxa que abaixava a minha cabeça, eu não via que estava na frente. Eu andava só olhando para os pés.
E eu fiquei vários tempos assim, carregando bebida de porco, viu? Vendendo leite, mas meu pai, eu sofri o bullying. Hoje eu sei o que é bullying, né? O bullying que eu conhecia era de tomar café. Mas naquela época, os pessoal da escola dizia que meu pai era leiteiro. Aí o pessoal dizia, olha, o pai dele coloca água no leite. Eu ficava envenenado. Eu passava mal. Que eu dizia, meu pai não coloca água no leite não. Isso é mentira. Eu ficava com muito ódio das pessoas. Mas aí depois eu descobri. Meu pai não colocava água no leite não. Ele colocava o leite na água. Quando eu olhei assim, o balde já tinha água. O leite veio depois. Mas eu carregava balde de leite na cabeça. Vivemos uma fase difícil, mas eu nunca roubei nada de ninguém. Nunca furtei. Não. Grandes exemplos eles deixaram para mim. E eu fico olhando para os filhos hoje em dia. O melhor espelho que você tem que olhar. Olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe. Por que é que seu pai é tão bom e você faz tanta coisa errada? Está na hora de você despertar, olhar melhor para os seus pais, para a sua mãe, com mais carinho. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deus dê saúde à minha esposa e a mim também. Ela não está com problema de vista. E eu também. Eu fiz o exame. Eu estou com a vista muito ruim. Não está muito boa não. Aí eu fui fazer o exame, pegar o óculos. Aí para me animar, a doutora disse, o senhor também tem glaucoma. Eu disse, o quê? Aí já está demais uma coisa dessa. Não, pera aí, vamos. Vista cansada, tudo bem, mas glaucoma também. Aí eu digo, olha, eu não quero nem fazer outros exames. Porque se eu fazer, eu não sei o que é que pode acontecer. Eu sou mole para essas coisas. Mas eu estou com a minha esposa, está aqui ao meu lado, eu não vou deixar ela nunca. É a mãe dos meus 5 filhos e eu tenho 9 netos. Então já dá uma igreja, não dá mais tudo. Já dá uma igreja, né? E eu sou feliz pela vida de todos. E o nosso prefeito Fernando, fique em pé. Esse homem aqui, esse aqui, está comigo há fazer uns 10 anos já. Esse aqui é o obreiro da nossa igreja. Não vai pensar que a gente já discutiu, não, que a gente já discutiu. O pau já cantou no centro. O negócio foi estreito, né? Mas é um obreiro bom que nunca me deixou. Amigo não é aquele que só dá palavra de elogio, não. É aquele que puxa a orelha também, né? Então, nosso prefeito Fernando está conosco há muito tempo, viu? Ele sabe quantas pessoas já saíram do nosso ministério, mas ele permanece com a sua família. Amém? Que Deus assim abençoe o Senhor e toda a sua família, né? Eu não vou mais falar porque as lágrimas que eu tinha guardado já foram embora, né? Eu estou em paz, né? Eu ainda me prendi para não derramar nada de lágrima, né? Mas às vezes a gente se emociona muito, né? Feito o que Sandra falou, Camila também, né? O pastor Samuel, pronto. Aí eu não tenho mais nada para falar, nem posso muito me emocionar. Agora está rindo. Nem posso me alegrar demais, nem ficar triste demais. Eu vou parar onde com essa história? Pastor, eu vou lhe dar um carro. Avise com a descendência. Manda eu tomar os remédios todinho de pressão que está lá em casa. Controle o remédio de coração, tome tudo. Para depois dizer assim, vou lhe dar um carro. Porque se me der um carro adiantado, esse automóvel é seu. Pode ser que tenha outra surpresa, né? Então, ela tem
O medicamento que eu tomo, ela toma. Eu tomo 5 qualidades de medicamento, ela toma 4 por dia. Eu estou ganhando para ela de 1 a 0, né? Todos os dias. Mas eu estou aqui em pé. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não vou falar mais, porque o tempo não dá. Mas eu tenho que trazer o Senhor outra vez, viu, meu pastor? O Senhor tem que vir outro dia aqui. O Senhor deixou aquele gostinho de quero mais, né? Então muitos amigos meus não puderam chegar hoje, mas Davi veio. Vai se Davi veio. Eu sabia que ele vinha. Esse homem aí é uma bênção. Eu convidei ele hoje de madrugada. Coisa boa isso. Deus abençoe o Senhor, né? O irmão Samuel lá embaixo, o irmão Samuel aqui, né? O irmão Samuel conheceu o meu filho Samuel pequenininho, novinho, conheceu há mais de 30 anos, né? Então, todos vocês estão convidados para o meu aniversário de 60 anos. Glória a Deus. Quem pode dizer amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração pelo nosso pastor, agradecendo a Deus por esse dia tão especial. Hoje, 55 anos, né, irmão? Ele estava dizendo a mim, rapaz, falta 10 anos ainda para me aposentar. Eu digo, falta 10 anos, pastor. Aqui para lá é chão, né? Não vai chegar lá. Em nome de Jesus, amém? Está conosco aqui o pastor Zé. Vou passar essa honra aqui para ele. Ele está orando pelo nosso pastor, amém? Meus irmãos, vamos estar orando pelo pastor Josivaldo, sua esposa, e diante daquilo que ele falou a respeito do que há em comum entre os dois, podemos dizer que quando um for arrebatado, o outro também será. Não é, irmãos? Glória a Deus. Estão caminhando junto para o céu, assim como a igreja espera Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos orar então pelo pastor e a sua esposa, e também vamos estender esta oração a toda a família. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, aqui estamos nesta hora te apresentando teu filho, ó Deus, diante da tua presença, juntamente com a sua esposa, sua família. Deus bendito, e nesta hora de bênção, nesta hora de vitória, porque ele está agradecendo a ti por mais um ano de vida. Ó Senhor, neste momento não há presente maior do que a tua presença, trazendo para ele e para ela também, Senhor, a alegria da tua presença, do teu Espírito, que sabemos que já é constante na sua vida. Mas agora, Senhor, eu te peço, traga também, Senhor, a saúde que eles precisam, repreendendo as enfermidades, fazendo milagre, glorificando o teu nome na vida deles, para que eles estejam bem, para cuidar do teu rebanho, para se alegrar na tua presença, para glorificar o teu nome e dizer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque o Senhor ainda repreende as enfermidades, ainda dá saúde àqueles que confiam em ti. Assim nós oramos, buscando de ti agora, Senhor, toda esta bênção, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Meus irmãos, nosso pastor Samuel pede para mim despedir a igreja com a bênção apostólica. Mas o senhor não quer fazer isso? Pai, ele passou para mim, eu passo para o senhor, tá certo? Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do Espírito Santo, permaneça com todo o povo de Deus, e toda a igreja diz: Amém. Amém.